Bom, gente, então agora que a gente já fez, polemizou, já discutiu tudo isso, eu quero que a gente agora pense um pouco em memória. Falei isso pra vocês, né? Memória é uma coisa que aparece muito nas nossas provas hoje em dia. Tá legal? Então vamos lá. A memória do descobrimento. Gente, durante muito tempo, claro, ficou lá pra gente, como a gente já comentou, Pedro Álvares Cabral descobriu, né, chegou à América, descobriu a América, e que a carta de Pero Vaz de Caminha seria a certidão de nascimento do Brasil. Pois bem, né? Mas eu quero que você perceba uma coisa interessante. O próprio Pedro Álvares Cabral, dentro da história portuguesa, ele praticamente desapareceu. Nas outras viagens às Índias, ele foi preterido pelo rei de Portugal. Inclusive, é difícil você encontrar relatos, coisas que falem, né, textos que falem sobre os últimos anos de vida de Pedro Álvares Cabral. Onde é que eu quero chegar? Ora, se esse nome foi praticamente esquecido durante tanto tempo, quando é que ele reapareceu com tanta força para eu ter aprendido isso na escola quando era pequenininho? E você também, né? E o Renanzinho também, todo mundo aqui nos Descomplica também, provavelmente. Por que a gente conhece esse sujeito? Ora, porque houve um resgate dessa memória, e o primeiro momento, onde isso foi muito forte, foi durante o segundo reinado. Dom Pedro II. E qual é a relação disso? Gente, lembra que a gente já conversou sobre a ideia de construção de uma nação? Pois é. O Brasil tinha um Estado desde a independência, em 1822, mas estava longe de ter uma nação, e Dom Pedro II, sem dúvida nenhuma, foi o grande monarca a conseguir criar esse sentimento nacional, uma identidade nacional para o Brasil. E nesse sentido, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, foi muito hábil na construção da história do Brasil. E a partir de então vai se falar muito nessa questão de descobrimento do Brasil. E aí, na verdade, são duas questões. Uma é a data, né? Então, nesse momento vai se falar que em 1500, né? Pedro Álvares Cabral, então vamos retomar essa história. Então, Pedro Álvares Cabral, em 1500, olha ele voltando a ganhar importância nessa história, teria descoberto o Brasil. E aí é uma outra questão muito interessante. Para Dom Pedro II era muito importante que, ali naquele momento, depois de um período regencial, onde o Brasil quase se fragmentou, né, devido às revoltas regenciais, com a dificuldade de um sentimento de identidade, de pertencimento, de integração, ele quer que você acredite, e o discurso é esse, e a memória criada é essa, que em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já existia o quê? Um Brasil. O que não é verdade. Não sabia nem se era um continente, se era uma ilha, né? Primeiro foi terra de Veracruz, depois ilha de Veracruz, depois volta a terra de Veracruz, depois vira Brasil. A questão do pau-brasil, para a maioria, a ideia do pau-brasil, depois de 1511, ali a percepção da vasta quantidade de pau-brasil teria virado Brasil. Mas onde eu quero chegar aqui, foi construído isso. A ideia de um Brasil, tanto é que nas minhas aulas eu vou falar para você o quê? Uma América portuguesa, não era Brasil. Então a imagem de Pedro Álvares Cabral volta com força, o trabalho de uma memória de descobrimento em 1500 e que não parou em Dom Pedro II, não. Agora eu vou pedir que os mais velhos aí talvez lembrem que no ano de 2000 foram várias as comemorações do quê, gente? Dos 500 anos de quê? De Brasil. E a gente já está falando num período onde todo esse debate historiográfico já estava sendo feito, mas não importa. Ali era muito importante manter esse discurso. Eu vi ali nos anos 2000, né, no ano de 2000, uma preocupação muito pequena, ou de poucas pessoas, em questionar se houve descobrimento, se a palavra adequada seria essa, se foi em 1500, se foi em 1498, se foi Pedro Álvares Cabral, se foi Duarte Pacheco Pereira. Não, era mais interessante, né? Claro, por uma questão de imagem, por uma questão de festejo, divulgação, de marketing político, exaltar apenas a ideia dos 500 anos. Né? Então eu vi jornais publicarem histórias do Brasil, tal, mas sempre o quê? Trabalhando a ideia dos 500 anos de um Brasil, tá? Que nós sabemos que Brasil não existia em 1500, não existia em 1498, não existia em 1500, e vou além, não existia nem em 1822, quando o Estado brasileiro estava constituído, mas é claro que eu estou falando de uma construção de memória. Isso vai passar por questões políticas, evidentemente, por interesses de grupos diversos, tudo bem? E hoje, claro, numa aula de história, vira o grande momento para que a gente possa questionar isso daí. Vira o grande momento para que a gente possa, né, brincar com essas
né, com essas percepções, com essas histórias, tá bom? Mas então eu quero que você... Claro, não quero também que saia daí assim, poxa, então eu vou falar para todo mundo agora que não foi descoberto do Brasil, que o Brasil nunca foi descoberto. Calma, não é isso, tá? Não quero que você pare de comemorar aí o 22 de abril, não quero que você pare de comemorar o 7 de setembro, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é apenas que a gente entenda que a memória, ela é construída e essa memória é construída também envolvendo interesses daqueles que a compõem. Né? A história, também temos que olhar quem escreve a história e o interesse de quem a escreve. Né? Então há uma evolução também no estudo da história nesse sentido. Hoje nós tentamos o quê? Mostrar para vocês todas as vertentes, todas essas possibilidades. E esperamos, claro, que você seja apto, na verdade, de interpretá-las e tirar também suas próprias conclusões. Beleza, gente? Bom, espero que eu tenha conseguido dar para vocês um novo olhar sobre essa ideia de descobrimento do Brasil. Deixou de ser um assunto tão simples, né? 1500, descoberta Pedro Álvares Cabral, descoberta do Brasil. Acho que esse era o grande objetivo. O restante fica por conta de vocês. Tá bom? Então vamos fazer agora uns exercícios aí para a gente ver se a gente entendeu mesmo, né, o que nós estudamos aí hoje, vimos juntos nesse módulo.